Então, vamos lá, né? Qual a função máxima, né, do sistema digestório, né? Ah, aliás, vocês vão encontrar em alguns lugares também escrito digestivo, tá? Então, sistema digestivo, sistema digestório, tá falando sobre a mesma coisa, beleza? Então, o sistema digestório tem a função principal de nutrir o nosso corpo, beleza? Só que ele possui 4 etapas para isso. Ele tem a etapa de ingestão, digestão, absorção e eliminação, beleza? Show! Cada grupo de órgãos ele é responsável por uma dessas etapas, tá? Eles são bem delimitados, assim, bem certinhos. E a gente vai ver essas etapas agora, tá? A gente tem a boca, língua, fígado, vesícula biliar, pâncreas, ânus, reto, intestino delgado, estômago, enfim. A gente tem uma série de órgãos e estruturas que fazem parte do sistema digestório e que eles contribuem com alguma função, em alguma etapa, né, para a função geral que é nutrir o nosso corpo. Beleza? Show? Então vamos começar, tá? Primeiro de tudo é a ingestão, né? Para você fazer o processo de digestão de algum alimento, você tem que primeiro comer ele, né? Então a ingestão nada mais é do que o processo, né, de inserção do alimento na sua boca, onde ele vai ter o alimento triturado, né, pelos nossos dentes e misturados com a saliva, beleza? Quem vai misturar o alimento com a saliva, obviamente, né, é esse processo da mastigação e também a nossa língua, ok? A língua ela vai ajudar a misturar o alimento com a saliva, além de depois empurrar esse bolo alimentar para a nossa faringe, ok? Beleza? Na saliva, a gente vai ter algumas enzimas, né, que são produzidas pelas glândulas salivares, que são esses conjuntos de bolinhas aqui. Ó. Vamos pensar assim, tá? Para resumir. Essas glândulas salivares produzem essas enzimas que ajudam na quebra dos alimentos, beleza? Show? Tranquilo? Então, ó, a gente tem um alimento, a gente ingere o alimento, beleza? Na boca, esse alimento ele vai sofrer uma ação mecânica de mastigação e uma ação química, né, que é a mistura do alimento com a saliva. Beleza? Show? Após esses dois processos, essas duas ações, aí a gente chama, né, esse alimento, na verdade, essa massa de bolo alimentar. Ok? Show? Tranquilo? Beleza. Então, tem uma coisa interessante que eu não sei se vocês já passaram por isso, né? De vocês comerem, né? Tentar comer e respirar ao mesmo tempo. E a gente não consegue fazer isso, né? No geral, a gente não consegue fazer isso. Por quê, né? Porque quando a gente respira, a gente tem uma estrutura chamada de palato mole, tá? Que liga a cavidade nasal à faringe, beleza? Esse palato mole, ele tá, ó, relaxado, tá vendo? Quando a gente tá respirando. Então, a gente consegue fazer com que o ar saia da nossa cavidade nasal, venha para nossa faringe e depois, ó, passe aqui pela nossa laringe, tá? Onde tem a traqueia, essa parte aqui, né, que a gente consegue sentir. Ok? Beleza? Só que o que acontece? Quando a gente come, esse palato mole, ó, ele fecha a cavidade nasal. Tá vendo? Ó? Essa estrutura aqui, ó. Vamos olhar essa aqui primeiro. Tá vendo? Tá relaxada. Quando a gente come, ele fecha. Ó, quando a gente come, ele fecha. Ok? E isso impede, então, que a comida ela suba para o nosso nariz, né? Então, a comida ela tem um caminho certinho. Ela passa pela boca, desce pela garganta, vai para a faringe, né? Esôfago, que a gente vai ver daqui a pouco. Beleza? Show? Uma outra estrutura que também fecha quando a gente come é a epiglote. Beleza? A epiglote, ela fecha o caminho que dá para a laringe, ou seja, que chega até o pulmão. E é essa alavanca aqui, ó, tá vendo? Que ela fecha, ó. Ela fica aberta. Quando o alimento passa, ela fecha. Para impedir que a gente, por exemplo, deixe entrar algum tipo de comida, né, no nosso sistema respiratório. Ok? Beleza? Ah, professora, mas eu consigo. Então, cuidado, você pode ter disfagia, tá? Esse problema, vamos dizer assim, é quando o palato mole ele não fecha essa cavidade nasal aqui, tá vendo? Então, quando você come ou bebe água, né, os resquícios desse alimento, desse líquido, ele pode vir para o nariz, né, ou pode até pior, descer aqui para nossa laringe, né, chegando até o pulmão. Beleza? Então, cuidado, se você consegue fazer os dois ao mesmo tempo, é um perigo. Uma outra coisa que acontece é
imagino, né, que já deve ter acontecido com vocês, é quando vocês estão rindo de alguma coisa e aí vocês bebem uma bebida, bebem um suco e aí você começa a rir e aí a bebida sai pelo seu nariz, né? Isso acontece por um mecanismo de defesa do nosso sistema respiratório, especificamente da nossa laringe. Porque assim, olha só, quando você bebe, a gente já conversou, né, que a epiglote aqui, ó, essa válvula, ela fecha, né, para impedir que as coisas entrem no nossa laringe e vá até o pulmão. Só que quando você tá rindo, o nosso pulmão tá expulsando o ar, né? Tenta rir só, que você vai ver aí que você vai expulsar o ar. Então, isso aqui tá aberto. Então como que você vai fazer então para o líquido não entrar? Então, a laringe sente o perigo, né? A laringe é esse órgão aqui, né? A laringe sente o perigo e aí o que ela faz? Ela contrai rapidamente e aí expulsa o líquido que poderia entrar aqui na laringe, né? E ir até o pulmão, ok? Beleza? Então é um mecanismo de defesa da laringe, que é a região, né, onde tem o início do sistema respiratório específico, né, e não dividido com o sistema digestório, beleza? Então ela contrai, o líquido sobe, só que o palato mole tá livre, ele tá abaixado, né, tá relaxado. Então o que que acontece? O líquido sobe, vem pro nariz e sai, né, vem pra cavidade nasal e sai pelo nariz. Entendeu? Show, né? Se vocês não entenderam alguma coisa, gente, me pergunta, que eu acho esse assunto super interessante, super divertido. Show, show. Beleza, então, né? A gente fez a ingestão do alimento, o alimento, né, passou pela boca, passou pela faringe, e aí ele vai para onde, né? Ele passa pelo esôfago. Ele passa pelo esôfago, tá? O esôfago, ele faz o caminho entre a faringe e o nosso estômago, ok? Beleza? Tranquilo, né? A digestão dos alimentos, né, apesar de elas começarem na nossa boca, né, pelas nossas enzimas, elas terminam, né, no estômago e no intestino, tá? Dependendo do tipo de alimento. E a gente vai ver isso daqui a pouco, tá? Então, a digestão nada mais é do que a quebra de moléculas grandes em moléculas menores, né, com o objetivo de absorção dessas moléculas menores, tá? Então, por exemplo, você come um pedaço de pão, esse pão ele vai ser quebrado em partículas menores pelos dentes. Depois a saliva ele vai ajudar a quebrar mais um pouquinho desse pedaço de pão, ok? Beleza? Em moléculas um pouco menores. Depois, quando chega no estômago, ele é digerido mais ainda, né? Mais uma vez em moléculas muito menores. Para aí sim a gente conseguir, né, absorver esses nutrientes e ir para o nosso corpo pelos vasos sanguíneos, que a gente vai entender daqui a pouco, tá? Então, ó, começa com as enzimas na saliva na boca, né? O bolo alimentar desce pelo esôfago, chega no estômago, né? Onde no estômago tem um líquido chamado suco gástrico, tá? Que vai também digerir, ó, beleza? Passa pelo esôfago, chega aqui no suco gástrico, que digere esse alimento, beleza? Depois desse alimento ser digerido, então, no suco gástrico do estômago, esse alimento ele pode ser levado, pode ser não, ele é levado até o intestino, tá? A primeira camada, a primeira parte do intestino a gente chama de duodeno. E aqui ele vai continuar a digestão, tá? Não acaba no estômago, não. Beleza? Tranquilo, fácil, show. Tá, como eu disse, a digestão ela tem um lugar específico para ocorrer dependendo do alimento, tá? Então, obviamente, ele vai ser digerido no processo todo, mas ele pode começar em algumas etapas distintas. Então, por exemplo, o amido das plantas, né, o carboidrato, ele começa a ser digerido na boca, com as enzimas da saliva, beleza? A proteína ela vai começar a ser digerida aqui no estômago, né, com o suco gástrico, ok? Beleza? Já os lipídios, eles vão precisar da ajuda do bile, né, que é produzido pelo fígado, que aqui na imagem não mostra, mas ele estaria mais ou menos aqui. E esse bile depois ele é produzido pelo fígado e armazenado pela vesícula. E depois, conforme a necessidade, a vesícula vai jogando aqui para dentro do intestino esse bile, tá? Esse bile vai ajudar no processo de digestão dos lipídios, né, das gorduras, ok? Beleza? Mas a digestão propriamente dita, ela vai acontecer no duodeno, aqui, ó, na primeira etapa do intestino delgado, tá? Aqui. Então, ó, esôfago, estômago,
Ó, duodeno, que é daqui para cá, tá? Daqui até aqui é intestino delgado, beleza? Show? Tranquilo? Tá. O pâncreas, que é esse órgão aqui também, ó, ele também contribui no processo de digestão, porque ele acaba produzindo algumas enzimas digestivas que ele joga aqui também pro duodeno, beleza? Aqui pro intestino delgado também, ó. Tá vendo? Essas bolinhas vermelhas. É o pâncreas que tá jogando para ajudar na digestão. Ok? Tranquilo? Show? Beleza. Depois do processo de digestão, a gente tem um processo de absorção, tá? A absorção dos nutrientes, ela ocorre principalmente no intestino delgado, né? A gente já te mostrei, né? Pelo menos já mostrei a vocês. Pelo menos o início do intestino delgado, né? Que é o duodeno. Mas o intestino delgado é formado pelo duodeno, jejum, ilho. Não precisa gravar nome, não. Só botei porque na imagem aqui tá, botei, tá? É lá no intestino delgado que esses nutrientes eles são absorvidos pelo sangue e depois distribuídos para o resto do nosso corpo, beleza? Só que tem uma coisa interessante. O intestino delgado, ele é imenso. Só que dentro do nosso corpo ele está bem compactado, assim, ele está bem tá disposto bem de forma compacta, tá? No intestino delgado, na parede, a gente tem algumas rugas, tá? Ou vilosidades, que são essas estruturas aqui, beleza? Isso aqui, ó, é uma imagem de microscopia, uma imagem real, tá? Essas ruguinhas, essas vilosidades, elas são cheias de vasos sanguíneos, tá? Esses vasos sanguíneos, eles aumentam a absorção de nutrientes e de água, ok? Beleza? Então, o intestino, ele teria mais ou menos 6 metros de comprimento, só que no nosso corpo, né, ele tá bem compactado. Ok? Show, tranquilo? A absorção, então, ocorre aqui, nessa região. Ok, então ingerimos, né? Digerimos, depois absorvemos, e aí chegamos à parte final, que é a eliminação do resto, vamos dizer assim, que não foram, do resto que foi. Opa, hoje é tudo difícil. Do resto que não foi absorvido pelo nosso corpo. Beleza? Então, após a absorção, o bolo alimentar, né, que foi formado lá na boca, ele entra no intestino grosso, né? Ele sai ali do intestino delgado, do ilho, e entra no intestino grosso, ok? Beleza? Esse bolo alimentar ele vai ser empurrado para o movimento peristáltico, que é um movimento de contração, ok? Até o final do intestino grosso. Ah, professora, só isso? Só vai ser empurrado quando acabar, acabou? Não. A água que ainda tem, né, nesse bolo alimentar, ele vai ser ela vai ser absorvida, né, o resto de água que ainda tiver, ela vai ser absorvida e vai acabar, né, de formar, então, o bolo fecal, tá? Então, ó, o bolo alimentar entra, ok? A água é absorvida e aqui no final a gente tem a formação, então, do bolo fecal, que é o que a gente chama de fezes, ok? Beleza? Depois que essas fezes forem formadas, ela é enviada para o reto e eliminada no ânus. Fácil, acabou, tranquilo. Beleza? Show. Ah, ontem a gente falou sobre alguns órgãos, né, que não são tão essenciais assim para o ser humano, né, que a gente consegue viver sem. E a gente comentou ontem sobre o apêndice, beleza? O apêndice está aqui, ó. O apêndice é uma estrutura, um órgão, né? Uma estrutura que existe ligada ao intestino grosso, né? Uma das hipóteses para a função do apêndice é de que ele abriga as bactérias, né, que estão aqui no intestino grosso. Então, se por algum momento, né, elas saírem daqui, morrerem, né, aqui no intestino grosso, elas podem sair do apêndice e voltar para repovoar essas regiões do intestino. Entenderam? Show, tranquilo? Beleza. E acabamos, então, a nossa visão, né? Acabamos de analisar, então, o sistema digestório, tá? Mas só para a gente concluir e fechar bem esse assunto. Então, primeiro, né, a gente tem aí de ingestão, não é isso? Envia para o esôfago, aqui no estômago, começa o nosso processo, né? Começa não, né? Continua o nosso processo de digestão, né? Que iniciou aqui com a saliva, né? Na boca, ok? Do estômago, com o suco gástrico, né? Depois da digestão, é enviado, então, para o duodeno aqui, né? O intestino delgado, beleza?
O intestino delgado, ele recebe enzimas do pâncreas, do fígado. Gente, aliás, está em inglês, né? Obviamente, vocês já repararam. Eu não consegui achar em português, mas dá para entender mais ou menos, né? Tirando o liver, que é mais difícil vocês entenderem que é fígado, de resto dá para dar um entendido, assim. Ah, e mouth também, né? Que é boca. Mas enfim. Então, o pâncreas e o fígado, né? Eles enviam enzimas, enviam substâncias que ajudam na digestão dos alimentos quando eles entram aqui no intestino delgado, beleza? Passa por todo o intestino delgado. Show. Vocês estão vendo a bolinha vermelha aqui, né? Passa pelo intestino delgado, entra no intestino grosso, forma o bolo fecal e é eliminado no ânus, né? Como fezes, tá? Esperar voltar aqui. Foi as fezes aqui que saíam, né, pelo reto e pelo ânus para fora, né, pelo processo de excreção. Então, tá em inglês, mas dá para entender, né? Small intestine. Eu não sei como falar inglês assim. Então, esse aqui é o intestino delgado, esse aqui seria o intestino grosso, né? E o objetivo, então, pelo menos no intestino grosso, é a excreção. Ok? Entenderam? Tranquilo? Fácil? Show de bola? Amanhã, o que a gente vai fazer, então? Amanhã a gente vai estudar a classificação dos alimentos, né? Porque nessa hora aqui, ó, na parte que eu falo de digestão, eu falei para vocês, né, do amido, né, do carboidrato, que é o tipo de carboidrato, a proteína, de lipídios, né, que são tipos de classificações dos organismos, tipos de classificações dos alimentos. E amanhã eu vou explicar para vocês bem resumidinho, assim, bem direitinho, a função de cada um desses tipos de alimentos, né, dentro dessas classificações. Então, até a próxima aula e